Diante do projeto de Jesus e sua proposta para o reino de Deus, como que ele conseguiu sua força de fidelidade? Como é que Jesus vivenciava e de onde ele se alimentava para enfrentar as situações mais diversas de seu tempo? Paz e bem, meu irmão, paz e bem, minha irmã. Sou Frei Demétrios, estamos na nossa 7ª aula do nosso curso bíblico sobre Jesus e o Novo Testamento. Contemplar a Jesus também é contemplar o seu jeito de rezar. Vamos então para a aula de hoje. Então esta é a pergunta. Como Jesus conseguiu essa força de fidelidade? Pois bem, pessoal, olha, os evangelhos, eles contam de vez em quando que Jesus ia ao deserto. Ele se retirava em oração. Os evangelhos também nos falam que muitas vezes Jesus subia a montanha e também passava a noite em oração. Os evangelhos não dizem o que Jesus rezava, mas é certo que, quando voltava, ele retomava com mais força a luta do reino. Qual era a maneira do hebreu rezar? Como que o povo de Deus, o povo daquele tempo, o povo hebreu, rezava? A gente pode perceber um pouco esse jeito através do Magnífica, isto é, o canto de Nossa Senhora. A pergunta que geralmente também gosto de fazer é a seguinte: e nós? Como é que geralmente nós rezamos? Como que é a nossa oração? Geralmente, quando a gente reza, a ideia que está por trás é nós aqui embaixo, Deus lá em cima. Nós aqui embaixo, Deus lá em cima. E a nossa oração costuma ser o quê? Pedir coisas, pedir coisas, pedir coisas. Pedir saúde, pedir bênção, pedir um dinheirinho, pedir força. A nossa oração costuma ser um grande ato de pedir. Um grande ato de pedir. Só que a oração do hebreu, a oração do povo hebreu, não era assim. A oração do povo hebreu é uma oração brotada numa certeza, na certeza de que Deus Pai, Javé, estava junto dele. Ao seu lado, não precisava chamá-lo para falar com ele. Se Deus está conosco, nós não precisamos falar com ele lá em cima, porque ele está no meio de nós. E esta é uma experiência básica da ação de Jesus na nossa vida. O povo hebreu, ele, em vez de falar a Javé, o povo hebreu gostava de falar de Javé. O exemplo que a gente percebe é no livro dos Salmos. Quando nós olhamos o livro dos Salmos, o livro de Salmos conta e canta o que Javé fez a seu povo. Javé fez maravilhas, Javé fez coisas poderosas com seu braço forte. Então, no livro dos Salmos, nós percebemos que o salmista, ele fala de Deus. Ele fala da ação de Deus, de como é que Deus realiza a sua obra. E assim, então, propriamente, o salmista, ele pede muito pouco. Ele fala, ele canta as maravilhas do amor de Deus em sua vida e na história de seu povo. O hebreu fazia a própria história falar. Por isso é um povo de mentalidade histórica. A própria vida fala de Deus. A história vira salmo no coração do povo hebreu. O povo hebreu, ou o salmista, ele tem certeza que na luta Deus, Javé, estava do lado dele. E para o hebreu, Deus nunca foi quebra-galho de problemas individuais. Eu repito, para o povo hebreu, Deus nunca foi quebra-galho de problemas individuais. Quando nós olhamos para os Salmos,
o livro de Salmos é um livro muito presente no coração de Jesus e na boca de Jesus. Jesus rezou muitos e muitos salmos, e o salmo é o jeito do povo judeu falar. Jesus era o quê? Jesus era hebreu, Jesus era judeu, da Galileia. Então Jesus, como mestre, ele também tinha muita habilidade com os salmos. Quando Jesus fala, meu Deus, por que me abandonaste? Jesus estava rezando o Salmo 21, tá? Quando Jesus fala, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, Jesus estava rezando o Salmo 118. E assim por diante, tá bom? Então, do livro de Salmos, nós temos 40 salmos que falam de Deus, o salmo chamado Salmos de Oração, e também temos 6 salmos que falam a Deus. Então, 40 salmos de oração falam de Deus, e 6 salmos de oração falam de Deus. Falam de Javé, de Deus Pai, baseado na experiência de que Deus está do lado do pequeno, do pobre, do oprimido. Na linguagem da escola bíblica, do apiru, isto é, Deus está do lado dos lascados. Que lutam pelo seu projeto, isto é, pelo projeto de Deus, o projeto de vida. Um exemplo de salmo de oração, Salmo 22, 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. É um salmo de alguém que tem certeza de que Javé está ao seu lado. Ainda que eu passe pelo vale da morte, nenhum mal sofrerei. Deus está comigo. Isso. O cântico de Nossa Senhora, o chamado Magnífica, é também um cântico salmódico. É também um jeito de salmodiar. No cântico de Nossa Senhora, nós percebemos que Nossa Senhora não pede nada para Javé, não pede nada para Deus Pai. O que Nossa Senhora canta, reza, é o que Deus faz e fez a Israel, seu povo. O que Deus fez ao povo hebreu. Ela canta e conta aos que estão ao seu redor o comprometimento de Deus, de Javé, com os pobres. E mostra a sua confiança e a sua fé no projeto de Deus. Só na hora em que o povo hebreu se sentia oprimido e injustiçado e não sentia mais Javé ao seu lado, é que apareceram um outro tipo de salmo, o salmo de súplica. Então, repetindo, só quando o povo hebreu se sentia oprimido, injustiçado e já não percebia Deus ao seu lado, é o povo que não percebia. Deus sempre esteve ao lado do seu povo, mas o povo às vezes sentia, como às vezes nós sentimos, que parece que Deus não está perto da gente. Então eles tinham essa impressão. Somente neste momento é que nasceu uma espécie de salmos, os salmos de súplica. Esses salmos de súplicas pedem que Javé, que Deus Pai, se mostre de novo ao povo. Nos salmos, a oração do justo, que se vê definhando, se preocupa não tanto consigo, mas muito mais se preocupa pela causa do projeto de Deus. Ele sabe que, se ele for esmagado, é o projeto de Deus que está sendo esmagado. É a aliança que está sendo quebrada. Javé aparecerá como um Deus fraco se seu povo é oprimido. Deus, ele pode parecer fraco aos olhos dos inimigos. O que o justo não quer que aconteça, de forma alguma. Deus é poderoso. O justo, a pessoa justa, não quer que Deus pareça injusto e fraco. Por isso, então, o salmista, na súplica, ele pede que Javé se mostre forte e poderoso, porque ele o é. Ele é forte e poderoso. Ele tem a certeza, o salmista tem a certeza, de que
Deus é forte e invencível. Pensa o salmista: se eu morrer, como é que os mortos poderão louvar? Nós estamos muito mais acostumados a fazer pedidos e promessas, normalmente em função de coisas, de interesses, de necessidades individuais. Queremos conseguir algo de Deus, como que barganhando, negociando com Javé. Já o salmista não. Ele pede para que Deus se manifeste, para que Deus apareça, para que seu projeto vença, para que Deus não seja tomado por fraco diante dos inimigos, diante dos outros povos. Assim então, meus irmãos e irmãs, nasce o salmo de súplica. E como são os salmos de súplica? Eles são acompanhados de promessa, mas promessas de um tipo diferente. Como que o salmista reza? Ele vai rezar assim: vou te louvar na assembleia, vou anunciar o teu nome, e minha língua proclamará a sua justiça. Então, olha que bonito. O hebreu sabe da força de Javé. O hebreu, ele tem a memória que ele se tornou livre da escravidão. O hebreu tem na memória: livres da escravidão, serviremos a Deus. Porque o Senhor disse: livres da escravidão, vós me servireis. Por isso, então, Javé quer que seu nome seja conhecido como aquele que liberta. E quer que isto seja contado para todo mundo. Veja, gente, Javé não quer que o homem e a mulher se vista de saco, se cubra de cinza, coloque o cilício na cintura ou na coxa. Não quer que o povo hebreu, o povo orante, se machuca, se automutila. Não quer isso. Não quer sacrifícios. Ele quer o povo vivo. Por isso, então, por exemplo, o Salmo 30 diz assim: ao pobre que paga a promessa, jamais serei abalado. O que ganhas com meu sangue? O Salmo 39 vai dizer assim: esperei, e ele se inclinou para mim. Desce de novo a certeza. Então, gente, nós temos salmos de oração, mas temos esses salmos que são mais específicos, que são salmos de súplica, que a gente canta e reza na hora do desespero. Por que estamos falando de salmo? Porque os salmos são o jeito que Jesus rezava. Se você quer saber como que Jesus rezava, reze os salmos. E utilize o jeito do salmo para fazer a tua, a minha, a nossa oração, o nosso jeito de rezar. Então Jesus, por ser judeu, por ser hebreu, ele rezava como hebreu, como judeu lá da Galileia. Rezava com a certeza do comprometimento de Deus Pai com os pequenos, com os oprimidos, com os apirus. Ele rezava o compromisso de fidelidade, assumindo seu lugar dentro da história. História que o Pai quer ver livre de qualquer divisão, de qualquer opressão. Sem oprimidos e sem pobres. Assim deve ser o reino. Sem oprimidos e sem pobres. História de uma humanidade toda ela fraterna, toda ela justa, toda ela igualitária no amor. No amor. O amor torna iguais. Na intimidade com o Pai, Jesus tinha sempre os pobres, porque faziam parte de sua vida. Sentia suas dores, desde suas entranhas. Gente, Cristo rezava tão completamente, que fazia de sua vida oração. Oração permanente. A vida de Jesus é oração. Na cruz Jesus disse: meu Deus, por que me abandonaste? É o grito de um pobre que se vê fraco e desesperado. Mas esse grito é um grito de confiança. É um grito de quem crê. É um grito de alguém que levou Javé.
a intervir com o grande prêmio da ressurreição. Jesus venceu a morte de uma vez por todas. E quando os discípulos pediram a Jesus que ensinasse a rezar, Jesus ensinou uma oração também salmódica, o Pai Nosso. O Pai Nosso. Deus sabe de nossas necessidades. Mesmo antes de as pronunciar, Deus ele já sabe do que nós precisamos. Por isso a nossa oração deve mostrar a Javé, o que Javé faz. O que leva Javé, o que leva o Pai a se mostrar de novo como o libertador dos oprimidos em Jesus Cristo. Jesus é o rosto do Pai. Quem vê Jesus, vê o Pai. Por isso nós falamos que o nome de Deus é santo. Pai, teu nome é santo. Olha que anotação interessante. É muito importante que fique evidente para todos, como a luz do dia, para os nossos inimigos, não fazerem pouco caso de nós e de Deus. Por isso nós pedimos, venha o teu reino. Mostra para todos o teu jeito de ser, o teu jeito de reinar. Venha a nós o vosso reino. É preciso que o reino chegue para que apareça a santidade de Deus e seja reconhecida por todos. Também nós rezamos, seja feita a vossa vontade, que quer que também os humildes tenham terra, os pobres tenham pão, que os sem voz, sem vez, tenham voz e vez, que os apirus, os lascados tenham alegria e vida, que todos tenham vida plenamente, e que sua dignidade seja reconhecida aqui na terra, como é reconhecida lá no céu. Então o Pai Nosso também ele é salmódico. Gente, então aqui está de onde Jesus tirava sua força. Nesse contato com o Pai, onde sua oração não era um pedir de coisas, mas era exatamente falar de Deus, mostrar a Deus. E na hora do aperreio, na hora do aperto, na hora das dificuldades, pedir para que Deus se manifeste. Se manifeste. É isso que Jesus rezava, é assim que Jesus orava. Próxima aula, vamos ver como que Jesus usa a sua pedagogia. Então, a próxima aula, como que Jesus usa a sua pedagogia. Desejo a você, meu irmão, a você, minha irmã, um grande abraço em Cristo Jesus, tá bom? Que o Senhor nosso Deus sempre nos ilumine. Amém. Paz e bem.